Quero dar as boas-vindas a todos na nossa 42º colóquio científico do Observatório de Histórias em Quadrinhos, né, virtual, colóquio científico virtual do Observatório. E temos gente de todos os vários estados aí, é um prazer recebê-los de tão longe, e agradeço a presença, mesmo aqueles que estão, às vezes, em duas atividades ao mesmo tempo, dando conta de participar de eventos e participar com a gente aqui também. Ficamos muito agradecidos por essa dedicação. Então, hoje teremos aqui a apresentação, como sempre, de uma pesquisa realizada sobre quadrinhos, uma pesquisa de doutorado da Adriana Rodrigues. Seu orientador não veio, né, Adriana? O Duzão, ele Imagino. estava meio ocupado, ele não conseguiu, mas manda vamos os... sentir falta dele. Vamos sentir falta dele. Que normalmente eu peço para o orientador fazer a apresentação. Não, mas eu participei da banca da Adriana, um trabalho muito interessante sobre quadrinhos na ciência. Então, como que são os quadrinhos utilizados para a transmissão de ciência. Então, um trabalho com características bem especiais, por isso eu convidei para vir apresentar aqui uma tese de doutorado. E na segunda parte da nossa programação teremos a discussão do capítulo do livro sobre quadrinhos latino-americanos, que será feito pelo nosso colega, professor Paulo Ramos. Então, vamos começar. Estamos aí uns 5 minutos para todo mundo falar das novidades na área. Eu pediria para o Alberto falar novamente sobre o evento da terra dele lá, para a gente ficar registrado, porque ele falou antes e não ficou registrado. Rapidamente, repita, Alberto, a sua notícia. Bom, boa tarde, boa noite novamente, né? Eu aqui nas bolinhas aqui atrás. Aqui em João Pessoa hoje nós tivemos uma abertura de evento do evento Imagine Land. O Imagine Land, proporcionalmente, ele é semelhante ao CCXP que acontece em São Paulo, ou seja, é um evento de cultura pop que coloca, né, João Pessoa no mapa, né, desses eventos que envolve quadrinhos, animação e tudo mais, né? E é uma coisa muito importante porque é um evento comercial e que está propiciando, né, artistas independentes de João Pessoa também participarem desses quadrinhos e participar de trocas de eventos com artistas comerciais. Tem editoras, enfim, é um evento que está na sua segunda edição, né? E a gente fica muito feliz. Espero que eu possa até fazer estudos, né, comerciais, de recepção, como é que funciona um evento desse tamanho numa capital que, na verdade, não é tão grande, né? É uma capital periférica, se parar para pensar em relação aos grandes centros, né? Mas eu estou bem animado, com expectativas muito boas. Sucesso para o evento aí. Roberto, alguma novidade esse mês? Hoje eu vou passar, porque em janeiro eu comprei só o básico, né? O Disney, Marvel, DC, não tem nada assim que eu possa ressaltar. Legal. Mas é o Nobu? A Raquel levantou a mão. Raquel, desculpe, Raquel, não te vi. Por favor, Raquel. Oi, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Vocês me ouvem? Sim. Ouvimos bem. Bem? Tá, obrigada. Então, bem rapidinho, eu trabalho na Biblioteca Nacional e no último dia 30 foi lançado o prêmio Adolfo Eisen de Histórias em Quadrinho e deve sair o edital em breve. A gente ainda não tem uma data para o edital, mas só para passar a informação para vocês acompanharem no site da BN, em breve eles devem divulgar a premiação, vai ser um prêmio junto com os outros prêmios que a casa já tem, né, de literatura, contos e tal. E aí, só para passar esse informe, vocês acompanharem aí as páginas, né, as redes sociais da BN, tá bom? Legal. Obrigada. Obrigado. Parabéns à Biblioteca Nacional por essa iniciativa. Acho que o Adolfo Eisen é uma pessoa muito importante na área de quadrinhos que merece todas as homenagens possíveis e imagináveis. Mas como é que vai ser esse prêmio?
curiosidade. O nome Então, sugere que seja ligado a alguma coisa a quadrinhos ou humor gráfico, é isso? Não. isso, é isso mesmo, isso mesmo. Vai haver um prêmio para ilustração, que ainda não tem um nome de um homenageado, mas o de quadrinhos foi fechado o nome do Adolfo Eisen essa semana. E então a premiação deve ser para aqueles que produzem quadrinhos, né? Trabalham com essa questão da nona arte, né? Então, mas ainda não tem a data para o edital e ainda não tem assim, as especificações do edital, as regras direitinho. Eles lançaram mesmo como se diz, a chamada, né? O informe, que deve acontecer aí nos próximos meses, até março, se eu não me engano, deve já sair mais alguma informação. Obrigado. Selby, quer falar alguma coisa das jornadas? Sim, só para avisar o pessoal das jornadas que estamos já na fase final de testes do novo site e se tudo der certo, vamos iniciar as inscrições já em fevereiro. Eu já estou até dando spoiler, porque isso não tinha ainda sido anunciado. O ano passado as inscrições foram do final de março até final de abril, vamos antecipar já para fevereiro. Então, quem tiver aí pesquisa nas mãos já pode começar a preparar o resumo expandido, porque logo mais abriremos as inscrições. Estão todos convidados. O Gazi levantou a mão. Eu sei. Essa vez eu vi. É só para lembrar que no dia 30, terça-feira, teve a anunciação dos premiados do Ângelo Agostini. Na verdade, não houve entrega de troféus, porque o Ângelo Agostini, nós estamos sem local físico e sem troféus, e aí o próximo vai ser esse ano ainda, e aí eles estão pleiteando o Catarse para ver se conseguem obter formas de fazer os troféus até das premiações anteriores que ficaram sem, mas houve o anúncio na terça-feira de quem ganhou, dos mestres, etc. Eu não sei se alguém assistiu, né? Foi online, mas depois eu deixo o link aqui no chat, caso queiram depois assistir, porque é no YouTube. Então, é isso. Ô, Gazi, é importante que o Dia do Quadrinho Nacional foi muito difundido dessa vez, né? Até na televisão, eu vi em vários sites, é bem interessante. E fora o número relevante de mulheres, né? Participantes no Agostini esse ano, né? Sim. Mas eu vi vários erros cometidos, né, pelo pessoal, pelos jornalistas da TV. Falaram que foi o lançamento do primeiro gibi brasileiro, né? E na verdade essa data marca a publicação da primeira história em quadrinhos com um personagem fixo, né? Que foi o Nhoquim, né? Porque o Ângelo Agostini já vinha fazendo quadrinhos, o que a gente chama hoje de quadrinhos, desde 1864, mas esse foi a primeira história em quadrinhos com personagem fixo. Então, o que mais, o jornalista que mais se aproximou foi o Ariel Palacios, da Globo News. Ele fez uma apresentação boa, correta, né? E aí, os jornalistas que estavam participando naquele dia foram perguntados o que eles gostavam, a Turma da Mônica, o Ziraldo, o Menino Maluquinho e tal. E aí o Guga Chakra, lá de Nova York, né, a pergunta era de quadrinhos brasileiros, aí ele falou Tintim. Na verdade, ele não lembrou de nenhum brasileiro, mas o que eu achei curioso, Roberto e Valdomiro, foi que o jornalista argentino se lembrou de um personagem, de um autor que a gente entrevistou, o Rui Perotti e o Gabola. Sim. E ele tem arte original. Porque eu achei um cara resgatou algo que a maior parte dos brasileiros nem conhece, nem sabe que existiu, né? Esse Ariel Palacios é um cara bem culto, assim, né? Ele domina a música clássica. Então, na área cultural, ele é bem amplo. E, curiosamente, ele vive em Buenos Aires, foi correspondente do estado de São Paulo, lá em Buenos Aires, é da Globo News. Sobre essa transmissão da Globo News, tem um detalhe, né? Durante toda essa discussão, a legenda embaixo era Dia Nacional dos Quadrinhos. Então, assim,
não o dia do quadrinho nacional. Estava invertido, né? Que era que é uma coisa que geralmente se erra bastante, mas na Globo News especificamente tem um lado bom, que acho que foi dado destaque, acho que ele falou do Agostinho, o Ariel Palácio fez uma boa exposição. Mas a legenda eu acho que derrubou, né? Ficava legenda todo o tempo, Dia Nacional dos Quadrinhos. Sim. Só mudando uma coisa, a gente falou a data das jornadas? Não. 20 a 23 de agosto, né? Isso já está anunciado, né? Isso já está anunciado. Mas aqui no Observatório chegou a ser anunciado? Sim, eu acho que foi do mês passado. Eu acho que foi, acho que a gente chegou a falar. Mas assim, anterior. Avisando sobre o Ariel Palácios, apesar do sotaque, se a memória não falha, ele é do Paraná. Não, ele nasceu em Buenos Aires. Nasceu em Buenos Aires? Cresceu no Paraná e depois voltou a Buenos Aires. Porque eu sei que tanto que ele é torcedor de um time lá da cidade dele, do Paraná. E uma coisa interessante é que ele tinha... Ele é argentino, mas é gente boa. Buenairense ainda. E ele tinha artes originais. Sempre lembrando que as transmissões são gravadas e exibidas posteriormente no canal do YouTube. Então, depois o Selby edita. O Ariel tinha aqui, né? Tem artes originais do Perotti e do Canini autografadas. E em quadros. Ele tem, né? Ele mostrou. Ele tem. Ele mostrou, eu lembrei. E nós entrevistamos o Perotti, lembra? Você lembra? Lembro. Núcleo de pesquisa, eu lembro. Muito bom. Lembro. Bom, é isso. Legal. Só verbalizando aqui, só verbalizando um comentário que tem Gabriel Lucas. Gabriel, você está escrevendo aí no chat, mas se quiser falar o que você está dizendo, que eu não li. Por conta do Dia do Quadrinho Nacional, haverá uma feira de quadrinhos em Natal, no Rio Grande do Norte, com exposição de páginas de histórias em quadrinhos, lançamento de mesas redondas e oficinas, fica registrado. Mas se quiser se verbalizar aqui também, tudo bem, viu, Gabriel? Legal. O pessoal do Nordeste está bem ativo, que é muito bom, né, ver tanta movimentação na área lá. Tá aí o professor Robson, que não me deixa mentir. Então vamos começar então nossas apresentações de hoje. Eu quero passar a palavra então para a Adriana. Como eu falei, o trabalho dela, eu gostei muito, participei da banca, gostei muito do trabalho dela e tenho certeza que vai agradar a todos. Então, Adriana, você tem a palavra. Obrigada, professor. Então, pessoal, eu sou a Adriana, sou doutora... Assim, eu ainda não acostumei a falar que eu já terminei o doutorado, né? Ainda me apresento como doutoranda. Eu defendi minha tese agora em dezembro na Faculdade de Educação, lá da UFMG, e eu faço parte do grupo do professor Eduardo Mortimi, né, que é de Educação em Ciências. A gente estuda especificamente linguagem, linguagem e discurso no geral, e foi por isso que o Eduardo acabou me pegando a minha pesquisa, né, para a gente poder trabalhar. E, na verdade, sim, essa minha pesquisa de doutorado, ela é uma continuação de um trabalho que eu comecei lá na licenciatura, no TCC da licenciatura, depois continuei no mestrado, e aí eu vim para o doutorado, que era a ideia de estudar a linguagem presente nesses quadrinhos de ciências. Só um instantinho. Aqui. Peraí. Era para eu estar apresentando, mas eu acho que eu peguei a tela errada e nem começou, né? Eita. O dia que eu consegui acertar a apresentação de primeira, vai dar certo. Enfim. Então, a minha pesquisa mais era sobre essa linguagem presente nesses quadrinhos de ciências, né? A gente vai falar mais um pouquinho a respeito deles, assim, mas a ideia dessa pesquisa foi porque, assim, eu já faço quadrinhos há muito tempo, inclusive, eu estava o quê? Na oitava série, né? Sétima, oitava série, quando eu fiz um trabalho para professora de história completamente em quadrinhos, porque por algum motivo eu achei isso mais fácil do que simplesmente sentar e ficar copiando da revista, da enciclopédia, os dados que ela queria que eu entregasse. E eu gosto de escrever bastante também, eu escrevo ficção, isso tudo como
tudo amadoristicamente. Já participei, né, várias vezes do festival de quadrinhos. Todas as vezes que eu posso, eu vou no festival de quadrinhos aqui em Belo Horizonte, só para distribuir fanzine mesmo, que eu mesmo imprimo para as pessoas e tal, sem grandes ambições. Mas uma coisa que sempre me intrigou foram justamente esses quadrinhos que a gente usa para ensino. Porque, como uma pessoa que escreve, tanto na área acadêmica, né, quanto eu escrevo ficção também, tem até um livro amador na Amazon. E também faço quadrinhos, tanto quadrinho de ficção, de humor, etc., mas também, ao longo do tempo, sempre que eu tive a oportunidade, se alguém me pedir para fazer algum material explicativo de alguma coisa, eu sempre preferi fazer esse material explicativo em quadrinhos. Sempre me intrigou, não tanto, assim, esse lado só divertido, digamos assim, dos quadrinhos, mas essa questão de que, assim, eu imagino que todo mundo que está aqui presente, se nunca produziu um quadrinho, pelo menos conhece o suficiente da área, conhece quadrinistas o bastante para saber que produzir um quadrinho dá trabalho pra caramba. Assim, em termos de horas de trabalho, muitas vezes vai te demandar mais horas de trabalho do que simplesmente você sentar e digitar aquilo que você está pensando. Então, não é exatamente uma coisa tão simples, fácil, assim, que você não escolhe produzir pela sua facilidade. Mesmo assim, é a forma como eu prefiro explicar as coisas, se eu tiver a chance. Então, essa questão, assim, E eu fiquei sempre pensando, assim, mas não necessariamente porque é divertido, não necessariamente... Nem sempre eu prefiro ler as coisas em quadrinho também, porque o que está escrito ali naquele quadrinho é engraçado, é divertido, é alguma coisa. Então, eu sempre fiquei pensando assim, tá, mas isso é uma coisa que tá ligada à linguagem do quadrinho? Porque se não é necessariamente, né, se não tá ligado, sei lá, ao gênero da história que está sendo contada, se não tá ligado ao fator diversão, então deve estar ligado ao quadrinho como forma de comunicação, né? E aí, a princípio... Só que assim, quando eu comecei lá, foi em 2012, né, que eu defendi meu TCC de licenciatura, e foi em 2015 que eu defendi a minha dissertação de mestrado. E nessa época eu ainda não tinha conseguido juntar, né, material suficiente para fazer o tipo de estudo que eu queria fazer assim, no doutorado. No mestrado, o mais próximo que eu cheguei foi estudar os quadrinhos justamente desse ponto de vista narrativo assim, deles, né? O papel da narrativa num desses quadrinhos que servem para ensinar coisas, no caso, ensinar química especificamente. E aqui agora, no doutorado, então, eu peguei para estudar os quadrinhos que ensinam ciência. Não só ensinam, mas como comunicam também. Então, com essa introdução toda, né, essa frase me perseguiu, assim, durante o trabalho todo, que é buscar a essência dos quadrinhos, é ter certeza de encontrar não escassez, mas uma profusão de respostas, do Grunstein, porque é bem isso. Você encontra um monte de respostas, é mais difícil você encontrar a pergunta do que as respostas. A questão é, o que elas estão realmente querendo dizer? Então, aqui só passando rapidinho, isso aqui é do meu caderno da 8ª série. Isso aqui eu estava fazendo... Isso aqui é a minha forma de estudar para fazer uma daquelas provas para você entrar num Cefet da vida. Que eu preferi usar um quadrinho para ilustrar vozes do verbo. Isso eu uso só para mim mesma. Ninguém nunca viu isso além de mim e vocês aqui agora. Então, para começar a fazer esse estudo, né, então eu fiz toda uma revisão bibliográfica na área de educação em ciências, porque eu defendi, né, na faculdade de educação e tal, então a gente focou mais. Eu busquei algumas coisas das áreas de comunicação também. Um autor que está aqui, que é o Matteo Farinella, que eu vou falar nele em algum momento, ele é da comunicação, e ele estuda comunicação científica, né, principalmente em quadrinhos, mas a maioria dos autores que eu fui atrás foram justamente da área de educação em ciências, tentando entender, assim, o que já foi mostrado em termos de educação e ciências, de uso de quadrinhos, educação em ciências, como que os professores normalmente usam, né? Então, assim, tem bastante publicação sobre isso, né? Principalmente ali, teve um pico ali de publicações ali em 2015, né? A gente ainda tem bastante coisas sendo produzidas, mas foi desses anos para cá que intensificou bastante. Mas
o problema é que esses quadrinhos, essas pesquisas, né, normalmente elas não vão se focar nos quadrinhos em si, elas vão se focar nos estudantes, né, como que foi a experiência dos estudantes com esses quadrinhos. E isso sempre me pareceu, assim, complicado, porque, ok, mas se eu trocar nessa pesquisa específica ali, né, em 99% dessas pesquisas, se você trocar quadrinho por, sei lá, um desenho animado, se você trocar o quadrinho por um jogo de tabuleiro, a pesquisa não muda tanto assim. E isso sempre me incomodou, porque eu gostaria de estudar os quadrinhos como quadrinhos, e não como uma forma genérica de diversão qualquer. Muitas vezes esses estudos vão falar, porque a linguagem do quadrinho, a natureza dual dos quadrinhos, blá, 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 ajuda os alunos e tal, mas quando você chega lá no resultado do estudo, o resultado do estudo não está falando nada a respeito do quadrinho em si. E um problema também que eu sempre vi, assim, nessa área de educação em ciências propriamente dita, é que você tem muitos estudos de pesquisadores criando quadrinhos para levar para a sala de aula e ver como que ele vai impactar a sala de aula, mas você não tem estudos que estudaram o quadrinho do outro. É sempre a pessoa levando o próprio quadrinho para a sala de aula, sem necessariamente falar quais foram as escolhas que ela fez na hora de produzir aquele quadrinho e por quê. Ou então, pelo menos isso, né? Validar o quadrinho com outra pessoa. Então, sempre tem um certo viés nisso aí, né? Nem sempre você vai fazer um bom argumento para as pessoas que estão te ouvindo quando você está usando a sua própria criação. E esses quadrinhos também, depois da pesquisa, normalmente eles ficam esquecidos, onde eles foram produzidos. E isso também me incomodava, que, poxa, a pessoa teve o trabalho de criar esse quadrinho, de levar para a sala de aula, às vezes tem uma temática bem importante, ninguém mais vai pegar, né? Ninguém mais vai ver, vai valorizar. Aqui é só um resumo, então, eu fiz uma revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, antes de 2022, né? De 2012 a 2022, e eu peguei ali 30 artigos, entre artigos nacionais e internacionais, né, que tivessem em publicações mais respeitadas, assim, né, com aquelas classificações da CAPES mais altas, assim, que falassem sobre isso, sobre o uso de quadrinhos em ciências, quer fosse química, ciências da natureza, perdão. Pessoal, ainda... É que na educação em ciências a gente está tão acostumado em só falar educação em ciências que eu vivo esquecendo de acrescentar o da natureza. Vou pedir que vocês acrescentem mentalmente toda vez que eu esquecer. Então, são estudos sobre utilização em aulas de química, de física, de biologia, ou de ciência no geral, né? Método científico, natureza da ciência, etc. E esse que é o negócio. O que mais aparece nos resultados desses estudos, né, os benefícios que os pesquisadores vão encontrar na prática mesmo e vão relatar para os pares dele, normalmente, assim, na grande maioria, assim, vocês viram, mais da metade dos estudos fazem o ensino mais divertido e interessante, então vão motivar o estudante a prestar atenção, a correr atrás daquilo. Depois você vai ver um pouquinho de favorecem pensamento crítico e investigativo, ajudam na percepção da importância da ciência, favorecem curiosidade, aumentam a percepção do sucesso do estudante, e aí sobre dinâmica de aula tem gente que fala assim, porque são materiais acessíveis, é uma avaliação eficiente, né, quando o estudante faz um quadrinho com aquele tema, favorecem o protagonismo dos estudantes e tal, no caso aqui especificamente das oficinas de quadrinho, que o próprio estudante faz o quadrinho, né, enfim, como vocês podem ver, a grande maioria dos estudos vão se focar justamente nessa parte da motivação, que, como a gente discutiu agora há pouco, não precisa ser feita só por quadrinhos. Então, assim, para mim os quadrinhos ficaram um pouco ocultos nessa história. O que eles realmente estão fazendo? Só que para eu poder estudar isso, né, eu precisava correr essa parte aqui. Eu vou só pular, esqueci de apagar isso aqui, aquele slide é mais especial para a parte da educação, mas eu volto nele depois. Mas, para isso, então, eu queria estudar essa questão. Então, quais características de imagem e texto estão presentes nesses quadrinhos no ensino e na divulgação da ciência? Porque a minha ideia é que, assim, para eu poder entender o que o quadrinho realmente está contribuindo no ensino de ciências, o que ele realmente pode contribuir de diferente de outras formas de comunicação, eu preciso entender o que ele faz. Principalmente
como ele se comunica. Quais são as ferramentas que os quadrinhos realmente estão usando? Um monte de gente fala que o uso de imagens e palavras dos quadrinhos é muito interessante, blá, 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 na introdução do estudo deles. E eu tinha quantificado isso também, eu só não coloquei aqui. Mas, na prática, isso não aparece em hora nenhuma nos resultados dos estudos. Não são coisas que as pessoas observam. Então, eu quis voltar, né, o olhar para esses quadrinhos que são usados para ensinar e divulgar ciências e ver como eles se comunicam de fato. Porque sem essa base, não dá nem para a gente começar a fazer outras perguntas de pesquisa. Não dá nem para você começar a levantar hipóteses para você investigar mais tarde. Então, essa que é toda a motivação para chegar nisso aqui. Então, já que a minha ideia era chegar, então, nisso aí, né, o que são os quadrinhos de ciências, como eles fazem para divulgar e para ensinar ciências, eu tive que tomar uma decisão a respeito do que são quadrinhos, para eu poder construir o corpus, né, de quadrinhos que eu iria analisar, que parece uma coisa óbvia no início, uma coisa relativamente simples, mas aí na hora que você realmente senta, aí você começa, não, mas espera, essa perguntinha aqui embaixo, qual que vai ser minha unidade de análise? Eu vou estudar um quadrinho inteiro? Mas se a minha unidade de análise for o quadrinho inteiro, eu tenho umas graphic novels aqui, que elas são gigantes, que elas vão ter ali umas 300 páginas, e eu tenho tiras humorísticas, que tem 3 quadrinhos. Essas coisas são comparáveis para que eu use as duas como unidade de análise? E em alguns momentos eu queria fazer algumas estatísticas, algumas quantificações, e para fazer isso eu precisava de unidades de análise comparáveis. E aí entra um problema, né? Então, qual é a minha unidade de análise? Mas para eu colocar uma unidade de análise, eu preciso entender essa estrutura dos quadrinhos. É igual quando você vai fazer uma análise de discurso, você tem que decidir, eu vou analisar a fala inteira da pessoa, eu vou analisar uma frase da pessoa, eu vou analisar, se eu estiver analisando um livro, né, vou analisar um parágrafo, um capítulo. Na linguagem escrita, a gente tem muito clara a hierarquia das estruturas, né, para você escolher a sua unidade, mas nos quadrinhos nem sempre é tão simples assim. E então, eu precisei correr atrás e buscar uma definição de quadrinhos que ajudasse nesse trabalho, que ajudasse na definição dessa unidade de análise. Isso não foi para dizer assim, que todas as outras definições de quadrinhos eu achei inválidas e tal, mas para o meu problema de pesquisa, eu acabei precisando, realmente deixando de lado para poder chegar no que eu precisava. Então, por exemplo, muitas vezes você tem algumas definições de quadrinhos que partem deles serem narrativas gráficas, ou que eles são uma arte sequencial, ou que eles são um hipergênero, né? Eles são um aglomerado de vários gêneros. E, ok, eu acho que todas essas definições vão ajudar, mas esse diagrama que eu tô aqui foi um diagrama que eu fiz, porque o problema de narrativas gráficas é que, como eu estou lidando com quadrinhos que ensinam e comunicam ciência, vários deles não são narrativas. Assim, você pode tentar torcer a definição de narrativa para tentar encaixar ele à força numa coisa de narrativa, mas eles não são. Alguns dos quadrinhos do meu corpus eram artigos científicos, com introdução, com desenvolvimento, com dados, com conclusão. Eles não têm uma estrutura narrativa. Então, assim, se eu conceituar o quadrinho como uma narrativa gráfica, como eu disse, eu vou ter que começar a torcer determinadas coisas para fazer caber nesse molde de narrativa gráfica. E não era a minha intenção. E questão de arte sequencial, o meu problema é porque arte sequencial fica um termo meio vago. Que, assim, por exemplo, uma animação é uma arte sequencial. Você tem vários frames ali que estão se movendo sequencialmente ali. O cinema, o encarte de disco, você pode dizer que vai ser uma arte sequencial ali, dependendo do encarte que você pega, né? Eu tinha os encartes de CD quando eu era menor, que às vezes você ia passando a página e as imagens eram mais ou menos relacionadas entre si, assim, tinha um tema coeso entre elas, as músicas, né, vinham na sequência. Você tem os trípticos, né, aquelas pinturas que
tem 3 partes, você tem livros ilustrados. Todas essas coisas são uma arte gráfica sequencial. E em termos de narrativa visual ou gráfica, você vai ter um cartoon, que ele é uma narrativa gráfica, mas ele não é necessariamente sequencial. Uma ilustração, ela pode ser narrativa, mas não é sequencial. Um cartaz publicitário. E, como eu falei, nem todos os quadrinhos são narrativas. Então, quando você pega quadrinhos, eles não estão... Nem todo quadrinho está dentro de narrativa. Embora todos os quadrinhos estejam dentro de sequencial. O problema é que eles não são os únicos sequenciais. E aí eu poderia começar a colocar coisas dentro da minha tese que talvez fossem dificultar a minha análise. Para chegar nisso, então, aqui só para mostrar também um pouquinho sobre essa questão do problema da unidade de análise que ele estava falando, né? Se você tem ali uma revista da Turma da Mônica, por exemplo, tem aqui os quadrinhos muito bem delimitados, os balões muito bem delimitados, realmente você pode dizer, não, minha unidade de análise vai ser um quadro. E tudo bem, beleza, vai ser um quadrinho desses. Só que alguns quadrinhos do meu corpus, como esse aqui é um artigo, ele foi publicado numa revista científica, revisado pelos pares e tal, e feito todo em quadrinhos, sobre metáforas. E esse artigo aqui, como vocês podem ver, ele não tem os quadros tão bem delimitados, não tem os balões tão bem delimitados, tem falas que também estão no meio da ilustração. Então, não é tão simples você olhar esse quadrinho e dividir ele em quadros. Essa página aqui, dividir em quadros como unidade de análise. Então, qual seria a minha forma de chegar nisso, né? Bom, para resolver isso, e como eu já vinha estudando um pouquinho, né, no nosso grupo lá da UFMG, já tinha uma certa experiência de lidar com a linguística sistêmico-funcional, a gente acabou indo para essa área. Então, para quem não conhece a linguística sistêmico-funcional, ela é uma forma diferente de você pensar a gramática. Para começo de conversa, né, a unidade gramatical, né, da linguística sistêmico-funcional é a oração. Então, eles não começam a estudar no nível da palavra, da função da palavra, eles começam a estudar no nível da oração, que para eles é a unidade básica da comunicação. E aí você tem 2 eixos de análise, né, na linguística sistêmico-funcional. Um é aquele eixo que a gente está cansado de saber, artigos, substantivos, essas coisas assim, essas classificações. Mas a gente tem... mas na linguística sistêmico-funcional a gente se foca nas funções principais. Então você não vai focar tanto na estrutura das coisas, você vai focar na função delas. A ideia, essa linguística sistêmico-funcional foi criada pelo Halliday, né, e o Martin, e o que eles propõem eles organizam a gramática deles baseado nas escolhas que as pessoas fazem quando elas comunicam. Então, uma gramática sistêmico-funcional, ela normalmente é um diagrama de escolhas. Então, a pessoa quer comunicar X coisa, e ela precisa fazer uma escolha. Ela vai, ela vai falar aquilo com respeito, ela vai falar aquilo para o igual, ela vai falar aquilo para alguém que é subordinado dela. Aí, dependendo da escolha dela, ela vai para estruturas diferentes. Aí, dentro dessa estrutura, ela pode fazer mais escolhas e coisas assim. Então, ela é uma gramática que ela não vai criar, né, não vai estruturar as linguagens a partir disso, do que ela é. Não vai chegar aqui e classificar, olha, X coisa aqui é um substantivo, e como ela é um substantivo, ela é obrigada a só fazer isso aqui. Ele não parte da estrutura, né, do que a coisa é para falar o que a coisa faz. Ele parte do que a coisa faz para falar o que a coisa é. Então, isso para mim foi bom, assim, nessa parte de análise de imagens, né, e de quadrinhos, justamente porque, como vários pesquisadores que eu li, os vários livros que eu li para chegar numa definição me mostraram, assim, se você for tentar procurar um elemento estrutural comum a tudo aquilo que a gente chama de quadrinho, você provavelmente não vai encontrar. Pelo menos nesse sentido, assim, a lista de ingredientes de um quadrinho. Olha, para ser um quadrinho você tem que ser assim, 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 assim. Mas você encontra funções em comum entre os elementos de todos os quadrinhos. Ou pelo menos daquilo que a gente normalmente chama de quadrinho. Então, o Davis, né, o Paul Fisher Davis, ele escreveu um livro que é Comics as Communication,
adoro esse livro. Inclusive, assim, na minha tese, se não fosse ficar muito gigante e exceder o máximo de páginas que uma pessoa pode colocar numa tese, ia ter um capítulo só para resumir as ideias do Davis, porque eu gostei muito de ter lido esse livro, ele ajudou muito no meu trabalho. Eu tinha muito mais a falar sobre ele na tese, mas não coube. Mas quando ele vai conceituar, então, os quadrinhos, ele não fica preocupado em trazer uma definição de quadrinhos, assim, uma frase, alguma coisa assim. O que ele tenta buscar é falar assim, não, então tá, mas para eu conceituar, então, o que eu vou chamar de quadrinho aqui, eu vou ver, assim, o que imagens e palavras fazem nos quadrinhos, como elas se interagem funcionalmente. E aí, a linguística sistêmica funcional, ela foi pensada para a linguagem escrita e falada, né? Mas de um tempo para cá, desde que o Kress e o Gunter Kress, né, começou a trazer mais a ideia da modalidade, multimodalidade para a linguística, ele tem se apoiado muito na linguística sistêmica funcional porque ela é muito boa para você descrever linguagens que não são escritas e faladas. Porque, querendo ou não, as metafunções, né, as grandes funções da linguagem, conforme a linguística sistêmica funcional prega, são feitas por praticamente qualquer forma de expressão. Então, não é difícil você adaptar as ferramentas da linguística sistêmica funcional para linguagens que não são necessariamente escritas e faladas, ao contrário de você tentar adaptar uma gramática mais estruturalista. Então, o Davis, ele começa a falar assim, olha, vamos começar a pensar então que num quadrinho palavras e imagens são paralelas, elas têm a mesma importância e elas podem inclusive ser separadas. Ele chama isso das separate tracks, como se fosse um filme, né, que você consegue ter o arquivo de áudio e o arquivo de som de forma separada, né, quando você vai lá no software de edição, né, você tem a faixa de vídeo, tem a faixa de áudio, são duas coisas tão interligadas, mas que você pode lidar separadamente. E aí ele faz, olha, se palavra e imagem no quadrinho tivesse exatamente a mesma importância, né, mas estivessem separados ali, e tivessem separados e pudessem ser separados, eles provavelmente seriam algo mais parecido como isso aqui em cima. E depois ele pensa assim, tá, vamos tentar então conceituar quadrinhos como sendo uma sequência paratática. O paratático é aquilo que na escola a gente aprendeu como sendo o coordenado. Ou seja, né, são aquelas orações que têm mais ou menos a mesma importância semântica, assim, elas são mais ou menos independentes umas das outras, apesar de estarem relacionadas. Então, se você tivesse, né, quadrinhos e imagens mais ou menos independentes uns dos outros, né, e em sequência, então, visualmente também, palavras e imagens estariam numa sequência paratática de importância mais ou menos igual. Mas aí ele comenta que o que se adequa mais para explicar uma estrutura de um quadrinho é você pensar uma organização hipotática, né? A hipotática é o que também na escola a gente conhece mais como subordinação, que é quando você tem você tem ali frases, né, orações que são subordinadas umas às outras, ou seja, você tem uma principal e uma outra que tem significado próprio, mas que depende da principal para existir. Muitas vezes ela vai expandir o significado da principal, ou vai reiterar alguma informação da principal, ou vai trazer uma circunstância, ou vai fazer a função de algum elemento ali daquela oração, né, do sujeito, do adjetivo, alguma coisa assim, vai substituir alguma coisa ali dentro, ou vai ser projetada da oração principal, né, por exemplo, fulano falou tal. Esse tal é uma projeção do fulano falou. E eu acho até engraçado porque no livro da Linguística Sistêmica Funcional, na Bíblia da Linguística Sistêmica Funcional, que é um livrão grossaço que eu não vou nem tentar tirar de onde ele está ali, porque vai me machucar, quando o Halliday e o Martin vão explicar a projeção, eles usam uma imagem de uma história em quadrinhos. Eles colocam um boneco palitinho projetando o balão de fala para explicar o que é uma projeção. Então, o Davis comenta sobre isso em algum momento, assim. Mas então, assim, quando você pega isso, então que quadrinhos têm uma organização hipotática, você parte disso aí, da organização dos elementos do quadrinho, né, da estrutura, da função que eles estão fazendo ali,
ao invés de o que são esses elementos, que palavras e que imagens são essas, a gente chega, então, numa definição que para mim funcionou melhor na minha pesquisa, que foi essa aqui. Então, para mim, para poder separar o meu corpus, eu vou pegar quadrinhos, eles vão ser sequências de unidades estruturais, e cada unidade estrutural vai ser um arranjo de palavras e ou imagens em delimitações. E aí essas delimitações podem ser páginas, quadros, balões, etc. Vai depender da história específica, do quadrinho específico que você estiver analisando. Mas com uma estrutura visualmente hipotática. Ou seja, você vai ver essas relações de projeção, ou você vai ver essas relações de subordinação, digamos assim. Um elemento vai ser o principal ali na página, seja a palavra ou seja a imagem. Se não tiver uma projeção acontecendo, o famoso... Que, assim, uma coisa que eu lembro que muitos estudos de quadrinhos sempre gostam de falar, né? Aquela habilidade que o autor de quadrinhos vai ter de fazer o seu olho passear pela página, né? Eu falo, como pessoa que cria quadrinhos, é a coisa mais difícil do mundo. Às vezes, você tá sentado lá e você encaixar as coisas de um jeito que as pessoas vão ver o que você quer na ordem que você quer. E isso, ver o que você quer na ordem que você quer, é basicamente fazer uma organização textual ali dentro. E na metafunção textual, né, na grande função textual da linguagem, é que está essa questão de subordinação, de coordenação, de parataxe lá na linguística sistêmico-funcional. Uma das razões pela qual ela é tão legal, assim. Eu tô falando, se eu quisesse entrar nisso, eu podia ficar umas 3 horas só nisso. Eu juro que vou passar, não vou entrar demais nesses buracos de coelho aqui. Mas, no caso, então, da minha pesquisa, essas unidades estruturais, na maioria das vezes, vão ser o quadro. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui na Turma da Mônica, eu peguei esse quadro aqui, e esse quadro ele é uma unidade estrutural, dentro dele você vai ter vários elementos em hipotáxi. Mas, se eu pegar a página, ela também é uma unidade estrutural com elementos em hipotáxi, né? Os quadrinhos aqui dentro, os quadros aqui dentro estão em hipotáxi em relação uns aos outros. Isso que vai criar a ordem de leitura deles. Então, não importa qual unidade que eu pegue, né? Qualquer unidade dele, seja grande ou seja pequena, vai ter esses elementos em hipotáxi. Mas isso que vai me ajudar, porque se eu tiver uma página de quadrinhos muito grande, eu posso dividir em quadros menores com esses elementos em hipotáxi. Mas se eu tiver igual aqueles quadrinhos de de Instagram, né? Que a pessoa desconstrói o quadrinho, ela põe um quadro por frame ali para você passar, eu posso pegar a página para ser o meu elemento. Ela vai continuar sendo um elemento comparável com um único quadro de outra, né? E fica mais fácil da gente fazer essa análise. Sem ser de uma forma completamente arbitrária, porque foi assim que eu quis. Aqui no caso, então, dessa página que não tem essa delimitação muito certinho, mas para frente tem uma imagem que eu fiz assim, mas você consegue então separar, você vai ler a página, eu li aqui, por exemplo, eu vi quais textos aqui, quais imagens estão em relações de hipotáxi em relação ao outro, e isso virou uma unidade. Aí o próximo elemento, né, quando ele fala assim, não, esse elemento aqui ele já é relativamente independente desses elementos aqui de cima, então agora isso aqui, por exemplo, vai ser outra unidade. Isso aqui vai ser outra unidade. Isso aqui vai ser outra unidade. Claro que nem sempre isso é a coisa mais fácil de fazer, a coisa mais simples, assim, ou mais, como que eu vou dizer, assim, livre de controvérsias, porque sim, vai ter horas que um quadro sobrepõe ao outro e essa sobreposição tem função comunicativa, mas isso acontece com as orações também. Uma oração subordinada tecnicamente não tem tanto sentido sozinho. Muitas vezes ela vai precisar da oração principal para você analisá-la completamente. Então, isso pode acontecer. Aqui também foram só 2 exemplos que eu coloquei, só para mostrar um pouquinho aquilo que eu quis dizer sobre hipotáxi e parataxi. Esse cartaz aqui foi um que eu encontrei na internet, Google Imagens mesmo. Inclusive, é um site para criar cartazes. Isso aqui é um modelo. E o layout desse cartaz aqui, ele fala que ele é especificamente um layout simulando quadrinhos. Mas dá para você ver a diferença entre um cartaz e uma página de quadrinhos
Porque um cartaz, por mais que ele imite o quadrinho, e como ele imita o quadrinho, seu olhar acaba indo na direção que um quadrinho normalmente é lido, apesar disso, se você viu esse cartaz de cara e por algum motivo seu olho veio aqui para baixo, você leu aqui primeiro, depois você veio aqui e leu, depois você leu aqui, depois você olhou a imagem, ou você olhou as imagens primeiro, depois você leu, isso não vai interferir em você interpretar o que esse cartaz está comunicando. Esses elementos estão em parataxe, eles são relativamente independentes uns dos outros. Claro que alguns desses elementos, eles vão ser enfatizados para tentar chamar mais a sua atenção, né, primeiro, mas isso não necessariamente faz com que esse elemento tire o sentido dos outros elementos. Mesmo se você não leu o Hag Knight aqui em cima, mesmo que você tenha lido algum outro aqui embaixo primeiro, você não necessariamente perdeu a informação completamente. Isso aqui é uma informação completa por si mesma, você só não vai saber o que está acontecendo no sábado 10 de agosto, mas é uma informação. Agora, quando você pega aqui nos quadrinhos, se você começar a ler aqui por baixo, porque você gostou mais dessa imagem, e depois você vai subindo, ou então você começa a ler aqui, depois você vem aqui, depois você volta, você não vai entender o que está acontecendo. Você precisa ler na ordem correta, que essa ordem é criada pela essa subordinação, para que você entenda o que está acontecendo na página de quadrinhos. Então, não é só ser organizado por quadros e não é só você ter elementos de destaque para guiar o seu olhar, que vão te chamar de quadrinhos. O sentido também, quando a gente fala de hipotaxe e parataxe, em termos mais semânticos mesmo, do que estruturais. Beleza. Então, isso tudo dito, né? Agora que a gente passou dessa parte mais delimitatória, como vocês veem, sim, eu gastei metade da minha tese definindo o que eu vou estudar para começo de conversa. Nem é exagero. Tá, os quadrinhos de ciência. Então, a gente vai pegar aqui. Essa definição foi feita por esse pesquisador, o Mikko Tatalovic, em 2009, que ele pegou os quadrinhos de ciência, os Science Comics, vão ser os quadrinhos que têm por objetivo comunicar a ciência ou educar o leitor quanto a conceitos de assuntos científicos. E aí, nessa área de educação e ciências, né, principalmente na língua inglesa, Science Comics é usado nesse sentido. Então, eu continuei com o termo, porque é um termo que ali na nossa área já é mais ou menos consagrado, tá desde 2009 ali. E aqui estão alguns exemplos, né, dessas Science Comics. Algumas delas foram encontradas em artigos e teses, outras você encontra na internet, você tem tiras, você tem quadrinhos, você tem... Isso aqui é um artigo, né, esses ciclos aqui é a quadrinização de um artigo. E, assim, dentro aqui da área, eu não vou dizer assim que ninguém nunca estudou os quadrinhos de ciências, é só que isso não é tão comum. O Testoni, né, ele vai estudar esses quadrinhos de ciências no contexto de livros didáticos de física. E aí ele vai separar esses quadrinhos para ele poder estudar em 4 funções pedagógicas, né? Em 4 coisas que o quadrinho pode fazer no livro de física, que é ilustrar alguma coisa. Esse ilustrativo é mesmo só para fazer uma graça ali, para ser divertido, mas ele não necessariamente vai ensinar nada. Ele pode ser motivador, ele vai trazer, assim, uma situação curiosa ou alguma coisa que possa fazer com que o estudante queira entender mais aquele conceito, para às vezes entender a piada do quadrinho, ou para poder entender como o personagem ali vai se safar do que está acontecendo com ele. Você vai ter um motivador, o explicativo, né, que vai explicar, como diz o nome, e o instigador, que parece o motivador, só que ele demanda uma ação do estudante. Normalmente ele faz uma pergunta, o estudante tem que responder, ou ele dá uma tarefa para o estudante que o estudante tem que cumprir, e às vezes tem um balão faltando uma palavra que ele tem que completar, e coisas assim. E a Mendonça, ela não é dessa área de educação e ciências, ela é da área da letras, e ela estudou um gênero que ela batizou de cartilhas quadrinizadas, as CQs. Então, dentro das cartilhas quadrinizadas, ela foi buscar isso. Quais são as estratégias comunicativas ali? E ela batiza, né, de estratégias de cientificidade, que são aquelas estratégias que tentam aproximar o leitor da cartilha da linguagem científica, e as estratégias de atenuação da cientificidade, né? Quais são as estratégias que ela faz para que o leitor não se sinta, como que eu vou dizer, perdido com os termos científicos, né, e com as questões ali, para tentar se aproximar emocionalmente ali do leitor.
E ela separa essas estratégias, né, em verbais e não verbais, ali no trabalho dela. Assim, sobre a linguagem da ciência em si, porque já que ela está trazendo essas estratégias de cientificidade, a gente viu assim que isso realmente vai aparecer nas histórias em quadrinhos que comunicam, que ensinam ciências, né? Tanto estratégias para você ensinar a ciência, para você falar as coisas, os temas científicos, mas você também vai ver essas estratégias dessa atenuação. Só que para entender, então, como que funciona, o que são essas estratégias de cientificidade, de atenuação de cientificidade, se elas realmente aparecem em todos os quadrinhos ou não, em que extensão elas aparecem, então eu fui atrás de entender o que é a linguagem da ciência, o que é essa tal dessa atenuação, e como que isso se relaciona, né, com essa questão da linguística sistêmico-funcional que eu estou usando, e outros referenciais que eu usei também no mestrado e coisas assim. Então, sobre a linguagem da ciência, ela tem aqui algumas características, né? Ela é compacta, precisa, uniforme, tem que ser eficaz, eficiente, ela vai ter categorias idealizadas, que vão se relacionar por operadores de lógica, ela vai usar metáforas gramaticais, vocabulário técnico específico. Metáforas gramaticais é um termo específico da linguística sistêmico-funcional, se for o caso, mais para frente eu explico. Se não aparecer na minha fala, não se preocupem. Fica para outra hora. E no caso de um estudo recente, né, do Doran, ele inclusive falou assim, não, porque a linguagem da ciência, normalmente ela é sempre estudada só pela fala, né, pela fala ou pela escrita, mas que tem imagens e expressões matemáticas que são específicas do uso científico, elas fazem funções comunicativas específicas, né, então ele listou algumas delas e qual é a função delas. E aqui é uma ferramenta que é da linguística sistêmico-funcional, que ela foi criada por esses dois autores, né, o Kress e o Van Leeuwen, e eles fizeram um livro em que eles estudam imagens e pôsteres e pinturas e desenhos de crianças e coisas assim, à luz da linguística sistêmico-funcional, e eles vão criando alguns sistemas que eles acreditam, né, que sejam sistemas comunicativos que eles encontraram naquelas imagens. Então, essa aqui é a ferramenta explicando sobre as funções representacionais, né, ideacionais das imagens, no caso. Então, a imagem, ela vai representar ideias, né, vai representar o mundo através dessas estruturas representacionais, que podem ser conceituais ou narrativas. As estruturas narrativas vão representar processos e circunstâncias, e aí nas circunstâncias vem o ator do processo, o cenário do processo, o tempo do processo e coisas assim. O processo são as ações propriamente ditas, né? E as estruturas conceituais, elas vão representar relações e conceitos. Elas são aquelas coisas que vão aparecer muito nos diagramas científicos. Elas podem ser classificatórias, né? Elas vão criar hierarquia entre os conceitos. Elas podem ser analíticas, né? Elas vão pegar uma determinada coisa e dividir em partes menores para você poder estudar as partes menores. Ou ela pode ser simbólica, ela simplesmente vai vir e falar assim, essa estrutura simplesmente quer dizer isso representa isso igual a isso. Elas também são processos, se eu fosse pegar a linguística sistêmico-funcional tal como ela é usada para a linguagem escrita e falada, esses processos narrativos aqui, né, seriam os processos materiais, os processos comportamentais, mentais, verbais, etc. E aqui seriam os processos classificatórios, existenciais, aqueles processos mais abstratos. E a imagem pode fazer isso. Isso aqui é uma imagem científica, né, foi tirada de um livro de neurobiologia. Eu não entendo absolutamente nada que está aí, mas isso aqui é uma estrutura classificatória. É um diagrama que está mostrando hierarquia entre esses vários tipos de célula. E aqui é uma estrutura analítica, que você tem aqui um corte de um pedaço de tecido, que sei lá qual que é. E aqui tem, vocês talvez não consigam ver, mas tem várias letrinhas aqui, indicando que cada coisa aqui dentro é uma parte desse tecido. Então, que você está sendo apresentado ao todo, e esse todo é formado de várias partes. Isso é uma coisa analítica. Simbólico não está aqui, mas assim, isso que eu fiz aqui no canto já é uma estrutura simbólica. Eu tenho uma imagem e eu tenho aqui dizendo, olha, essa imagem representa isso. Bom, e então aqui são mais algumas
alguns exemplos, né? O Kress e o Van Leeuwen, eles também vão olhar as outras funções da linguagem, além de representar o mundo. Você tem essa questão interpessoal, né? A linguagem cria relações entre quem fala e quem ouve, e no caso das imagens científicas, a relação normalmente tende a ser uma relação mais, bem entre aspas, objetiva possível, né? Sem muitas opiniões e emoções da parte daquele que está comunicando. Então, são imagens que tendem a ser muito convencionais, né, na sua apresentação, muito econômicas nos detalhes que elas colocam, né, porque elas estão oferecendo informação. E em termos de essa metafunção textual, né, que é o termo da estrutura delas, né, de como que elas, aquela estrutura hierárquica que eu estava falando mais cedo ali, né, tema, rema, frases que viram parágrafos, que viram capítulos e tal. As imagens científicas, elas tendem a se organizar como superestruturas. Então, normalmente você tem, sei lá, uma estrutura analítica, e dentro dessa estrutura analítica você às vezes vai ter uma outra estrutura analítica num canto, ou você vai ter estruturas simbólicas dentro daquela analítica, ou estruturas simbólicas dentro de uma estrutura, uma estrutura classificatória. Então, normalmente, assim, elas vão ficando muito complexas, porque elas vão pegando estruturas que normalmente não são tão complexas assim, mas vai emendando essas estruturas umas nas outras, vai colocando uma dentro da outra, uma embutida na outra, né? E aí você começa a ter diagramas cada vez mais complexos. Uma coisa legal também, agora já entrando um pouco naquela parte, isso aqui foi o que a gente viu de científico, a gente trouxe do que se tem estudado sobre a linguagem científica, né? Tanto da linguagem, né, tanto científica quanto... da língua científica, tanto escrita e falada quanto visual, agora a gente vai entrar um pouquinho naquela questão assim, tá, mas a Mendonça lá, ela falou sobre aquelas questões de atenuação da cientificidade. E aí, para entender a atenuação da cientificidade, eu trouxe aqui uma ferramenta que é do Davis, aquele mesmo dos quadrinhos, do Comics as Communication, que ele pega, assim, que ele chama isso aqui do espectro da abstração. Então, ele vai falar o seguinte, que as imagens, elas... Aqui é a origem da figuração, digamos assim. Aqui é onde as imagens são mais concretas. E aqui na borda é onde elas são mais abstratas. Então, para você ter uma imagem que seja bastante concreta, ela tem que estar representando um ser específico, que seja concreto, que, assim, ele esteja representando uma coisa concreta, né, um objeto, uma pessoa, alguma coisa assim, específica. Essa representação seja o mais mimética possível e que essa seja uma representação que busca levar significado para as pessoas. Então, se você tem isso, você tem uma coisa muito, muito, muito concreta, uma representação muito concreta. Isso seria, por exemplo, uma foto. Se você pegar, sei lá, só porque tá fácil aqui. Eu tinha esse exemplo aqui nas coisas. Aqui é uma foto do meu cachorrinho. Não sei se dá pra ver se todo mundo consegue ver na minha câmera. Essa foto do meu cachorrinho, ela é a coisa uma representação mais concreta possível aí no espectro do Davis. É um bicho específico, ele é um ser concreto. Essa foto é bastante mimética. Ela não vai representar o cachorro completamente, mas ela representa o mais fielmente que ela é capaz em 2D. E ela busca significar uma coisa. No caso dele, significa o fato de que o cachorro é um bobão. Agora, quanto mais para beirada você vai chegando, ou seja, quanto menos concreto é o ser que você está representando, quanto menos específico é o ser que você está representando, quanto menos mimética é a representação, e quanto menos significado você tenta colocar ali naquela representação que você está fazendo, mais abstrato o seu desenho fica. O que eu acho legal desse diagrama não tanto é o que ele fala, porque falando assim parece bastante óbvio, mas foi a forma como ele colocou. E isso é interessante pra gente aqui, justamente porque eu mostrei ali a foto do meu cachorrinho, é uma foto. Se vocês provavelmente se olharem pra câmera agora, vocês vão estar vendo meu rosto aqui, eu espero. Aí, devem estar vendo meu rosto. Agora, essa aqui é um desenho que eu fiz mesmo, de mim mesma, uma representação minha mesma, só que ela é de uma pessoa específica, de um ser concreto, então nesse sentido ela é bem concreta, mas ela não é tão mimética quanto uma foto. Então, esse desenho aqui, ele tende a ser mais abstrato.
mesmo estando representando um ser concreto aqui. Então, em relação a uma foto, isso aqui é menos abstrato. E o que isso é interessante, que a gente vai ver mais para frente? Então, quanto mais uma coisa é concreta, uma representação é concreta, né? Quanto menos abstrata ela é, quando a gente está falando desse mundo da representação gráfica, né, das linguagens visuais, mais naturalístico aquilo é. Mais você está aproximando aquilo de uma vivência real. Uma foto é mais naturalística do que um desenho como esse aqui, cartunesco. Se eu te mostrar uma foto de um cachorro, você vai acreditar que aquele cachorro existe, mesmo que eu tenha criado aquilo no Photoshop. Agora, se eu fizer um desenho como esse aqui de um cachorro, você talvez tenha suas dúvidas. Será que ele existe mesmo? Foi só um cachorro que ela desenhou? Ou seja, quanto mais abstrata é a sua representação, mais provável é de você interpretar essa representação como algo que não é completamente real. Claro que tem modos de você lidar com isso. A gente talvez veja isso aqui mais pra frente ou não, mas isso foi uma das primeiras coisas. Então, a tal da atenuação da cientificidade pode começar aí. Os diagramas científicos, eles tendem a ser muito abstratos. Eles normalmente vão representar categorias. Normalmente, eles vão representar conceitos. E muitas vezes eles não são miméticos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui é um exemplo aqui. A gente tem essa representação, uma representação científica, né, do movimento circular uniforme, em que você praticamente, assim, você tem uma bola movendo, e essa bola é uma massa genérica, pode ser qualquer coisa. Você está representando esse movimento em qualquer circunstância. Você está vendo, não tem nenhum cenário aqui, não tem um personagem aqui, você tem uma massa indistinta, que muitas vezes ela é representada até mesmo como um ponto, só para ficar mais indistinto ainda, só para você nem poder falar que aquilo é redondo, é um ponto, não tem dimensões. E aqui em cima é a mesma representação, só que isso aqui vem de um blog de ensino de física, em que a pessoa, para poder ensinar melhor, né, para poder explicar melhor para quem estava lendo a coisa do blog, adicionou circunstâncias. O pontinho indistinto aqui virou um ator, alguém dentro de um carro. O movimento circular, que não tinha circunstância nenhuma, agora tem um local, isso aqui está acontecendo numa rotatória. E tem cores aqui adicionadas e elementos que, para a imagem científica, não seriam necessários, mas porque ela está tentando mostrar uma coisa abstratamente, né, genericamente, uma lei genérica. E aqui ele transformou numa situação real, trazendo esses elementos circunstanciais, né? Fazendo essas coisas ficarem menos abstratas. Não tem um ponto abstrato agora, tem uma coisa bem mimética, com carro. Aqui também é um exemplo disso, que é a antropomorfização. A antropomorfização é bem polêmica na área de ciência da natureza. Teve um tempo atrás que as pessoas... e até hoje você ainda vê bastante gente que é muito contra você fazer qualquer tipo de antropomorfização, né? Quando você está lidando com algum conceito científico. Mas, assim, ela é uma forma de você concretizar coisas que não são concretas. Se você pegar uma representação de uma molécula química, aquilo é completamente abstrato. Mas agora você põe uns olhinhos, umas mãozinhas, e agora ele está com medo aqui na cama... Você está fazendo isso aqui ser algo mais concreto dentro esse espectro da abstração do Davis. A molécula agora ela é um indivíduo específico. Ela é concreta o bastante para estar na cama, para ter sentimentos, assim. Ela não tem muita mimese aqui, isso aqui continua sendo mais abstrato, mas quando você traz ali essas estruturas mais humanas, assim, para ela, você pelo menos está fazendo ela mais próxima de algo que as pessoas conhecem, né? Deixa eu ver... Ficou alguma coisa aqui para trás... sim. E também, né? Agora, do ponto de vista mais amplo, assim, né? Quando a gente está falando só da imagem, o Brunner, ele é um psicólogo, né? Norte-americano. Ele morreu, acho que em 2015, ali, com quase 100 anos, ou com mais de 100 anos. E ele estudou muito essa questão da narrativa. Ele tem livros maravilhosos a respeito da linguagem narrativa. E ele muitas vezes contrapõe esse modo narrativo, né, que é o modo de comunicação narrativa, que seria o modo natural de comunicação dos seres humanos, ou pelo menos não natural no sentido de que ele brota do nada, mas o modo
mais comum de comunicação das populações humanas, e ele contrapõe enquanto esse modo paradigmático, que é justamente o que a gente usa na comunicação científica, filosófica, né? Você faz argumentos, você tem proposições, você tem conclusões, se isso, então aquilo, coisas assim. E aí, no modo... Uma coisa que você também vê é que, assim, se a gente for levar pelo lado do Brunner, quando você muda uma coisa desse modo de uma série de proposições lógicas e você traz aquilo para uma história, você torna aquilo uma história, você narrativiza aquilo, você também faz esse mesmo movimento que eu estava falando agora há pouco, de trazer de algo que é intelectual, né, uma discussão intelectual, para algo que é mais comum, que é uma linguagem que a gente usa mais. A própria antropomorfização muitas vezes acontece assim, até acidentalmente, mesmo o cientista mais profissional muitas vezes vai cometer essas antropomorfizações, porque a nossa linguagem, e aí, de acordo com o que o Brunner defende, ela nasceu para contar história. E aí você pega uma linguagem que nasceu para contar história e você vai tentar explicar uma coisa que acontece entre moléculas que não são atores, porque não tem agência, e que as coisas acontecem com elas porque leis da natureza super complexas, ninguém causa aquilo. Então isso é difícil. Então muitas vezes você acaba dando uma agência fictícia para essas moléculas quando você está falando, porque é mais fácil, é como a nossa linguagem acaba funcionando. Só que assim, um cientista muito treinado vai fazer isso bem menos, né, do que uma pessoa que está começando a entrar agora. Então, até que ponto você pode narrativizar uma coisa para facilitar a explicação? Fica aí no ar, baseado no pesquisador que você perguntar. Bom, agora que a gente viu isso tudo aqui, vamos chegar no corpus mesmo. Então eu usei todas essas ferramentas aí para analisar 168 produções quadrinísticas, foram de cartoons a graphic novels. A minha ideia, então, foi pegar estruturas que tivessem aquelas características que eu comentei ali na frente, ali para trás, que servissem para ensinar ciência. Quando eu fui pegar coleções de cartoons, tirinhas ou coleções de livros, eu só peguei um da amostra, porque eu imaginei, principalmente se eles são do mesmo autor, porque eu imaginei que a forma do autor comunicar não deve mudar tanto assim, de tema para tema, pelo menos pelo que eu olhei por cima. Sempre vale uma análise mais aprofundada no futuro. E eu busquei em todos os lugares que vocês puderem imaginar, todos os lugares que eu consegui durante o período que eu estava começando a fazer essas análises. Livrarias, sites, redes sociais, artigos, dissertações e teses e tudo mais. E eles foram analisados juntos num primeiro momento. Então, no primeiro momento, eu analisei 168 quanto a certas características. Depois, eu dividi em 3 grupos. Que é o grupo 1, com 61 quadrinhos. Um grupo 2, com as tiras. E um grupo 3, com as graphic novels. Tiras e cartoons aqui. Mas por uma questão de extensão mesmo. Porque na hora de fazer as quantificações que eu queria fazer, aquela questão que eu falei, né? Comparar uma tira com uma graphic novel, em alguns momentos é complicado pelo volume de coisas que você tem para comparar, às vezes mexe nas porcentagens que eu ia fazer. Então, esse grupo 1 eu fiz algumas análises quantitativas. Nesse grupo 2 e 3, as análises não foram quantitativas, mas eu também analisei quantas coisas aqui desse grupo 1. Então, num primeiro momento, com o corpus completo, né, eu quis olhar qual que foi, assim, essa função pedagógica, e aí eu peguei a função pedagógica, eu me inspirei no Testoni. Eu mudei um pouquinho em relação a dele, mas eu peguei ali os quadrinhos, então, explicativos, instigadores e motivadores. Esses instigadores sendo aqueles que os alunos interagem com eles, né, que mandam os alunos fazerem coisas. Eu caracterizei, né, quanto a público-alvo, número de páginas, data de publicação e formato, o estilo de desenho, se ele usa antropomorfismo ou não, imagens científicas não modalizadas, ou seja, imagens científicas que não foram narrativizadas, digamos aqui, imagem científica pura, como se tivesse sido arrancada lá de um artigo, de um livro de faculdade. Isso aqui eu esqueci de tirar do Porta-Voz da Ciência, porque eu acabei não falando sobre ele mesmo, era coisa demais para falar, mas também falei sobre, caracterizei contra a presença de estruturas coloquiais e palavras técnicas. Então aqui, né, seria um quadrinho ilustrativo, que não precisava estar aqui, que isso aqui era lá do
textônimo, tudo bem. Um quadrinho motivador seria algo assim. Aqui no caso do Garfield, ele está falando sobre um planeta cuja gravidade seja menor. Então, é um quadrinho para poder incentivar os estudantes a entenderem o que é gravidade, por que isso aqui é tão engraçado. Um instigador, que é um cavalinho fazendo uma pergunta que o estudante tem que responder. E um explicativo, que é um extrato de um quadrinho que vai explicar movimento retilíneo uniforme. As categorias, então, do grupo 1, eu também estudei quanto a questões quantitativas, então eu olhei quantas metáforas gramaticais e voz passiva / sujeito oculto, que são características da linguagem científica. Metáfora gramatical é quando uma classe gramatical faz a função da outra. Por exemplo, se eu falar salto. Salto é uma metáfora gramatical. Por quê? É um substantivo, o salto. Porém, ele está representando um processo, que normalmente é um verbo que faz isso. Então, eu coisifiquei um processo. Por isso que é uma metáfora gramatical. O salto eu estou tratando como um substantivo, mas continua sendo uma ação. Então, isso é uma coisa que a linguagem científica faz o tempo todo. Usar voz passiva, sujeito oculto e coisas assim. Essa voz passiva, muitas vezes, vem justamente como resultado desse uso da metáfora gramatical. E dentro de cada quadro, eu também procurei essas estruturas visuais conceituais, né? Aquelas que não representam, então, ações e personagens. Eu fui olhar essas que representam relações existenciais e tudo mais. E essas metáforas visuais, né? Que a gente comentou ali um pouquinho sobre como, por exemplo, a antropomorfização, uma metáfora visual. Eu estou pegando um objeto e tratando esse objeto como um ser humano para fazer uma comparação. Olha, esse objeto funciona como se fosse assim. Então, aqui foi o que eu mostrei, né, esses quadrinhos, né, essas obras que não têm uma divisão de quadro muito específico, então eu fiz a divisão usando aqueles critérios de subordinação que eu estava falando, né, de hipotaxe. Então, aqui, por exemplo, essa página contou como dois quadros. Aqui, essa, por exemplo, já contou como 4. E aqui isso é um exemplo das estruturas que eu fui procurar nesses quadrinhos. Então, aqui, por exemplo, você tem uma estrutura classificatória. Você tem um quadro em que, aqui, por exemplo, vai pegar quarks. Quarks é a categoria, e aqui a gente tem os tipos de quark. Leptons é outra categoria, tem os tipos de lepton. Então, eu estou criando aqui hierarquias, organizando em hierarquias, né, em organizações ali. Aqui eu tenho uma estrutura analítica. Você tem um cérebro dividido em várias partes ali, então eu tenho um todo dividido em partes. Aqui a gente vai ter as estruturas simbólicas, né? Então aqui está dizendo, ó, quando eu vi esse homenzinho, ele é o Frederick. Quando eu vi esse homenzinho, ele é o Lord Kelvin. Quando eu vi isso aqui, é hélio líquido. Então isso é uma estrutura simbólica. E aqui uma metáfora, um exemplo de metáfora visual. Que você tem a queimação nos pulmões, né, dessa pessoa sendo representada como um fogo literal dentro dos pulmões dessa pessoa. Então, de maneira geral, aqui está só mostrando as datas de publicações desses quadrinhos. A grande maioria deles, né, que eu peguei, eles foram publicados ali entre 2013 a 2021, principalmente 2016 a 2021. 21 só tá pouco, assim, porque quando eu fiz esse corte, falei assim, gente, não dá para entrar mais nenhum ali, senão você vai começar a atrapalhar minhas análises. 2021 ainda não tinha terminado. Então, talvez tivesse mais, mas os que eu peguei eram esses aqui. Aqui era a quantidade de páginas ao longo de todos os 160, só para vocês terem uma noção ali. Então, a grande maioria também estava nessa parte, assim, até 30 páginas. E quando a gente vai olhar, a grande maioria... Assim, quando a gente pega, assim, isso aqui são os quadrinhos no geral, e eu separei aqui tiras e cartoons para mostrar. Em termos de estratégia pedagógica, tiras e cartoons foram praticamente todas, quase todas motivadoras. Porque, assim, é tranquilo você pensar, assim, que realmente em 3 ou 4 quadrinhos é difícil de você, às vezes, explicar um conceito científico. Em alguns casos pode acontecer, isso aqui é uma tira da coleção Flora na Quarentena, e aí ela vai explicar, né, que o coronavírus de gato não vai contaminar ser humano necessariamente, então tem uma explicação aqui. Ela não é necessariamente só uma piada que o estudante tem que entender ciência para entender a piada, por exemplo. Agora, quando você tem esses quadrinhos que tem mais extensão, né, que não são só tiras e cartoons,
Então a coisa já fica mais dividida. A grande maioria dos que eu peguei, a grande maioria não, né? A metade, literalmente a metade, se eu for pensar. Metade deles são explicativos. Eles estão lá para explicar. Eu peguei consegui achar 6 instigadores que tinham atividades para o estudante fazer dentro do próprio quadrinho, e 77, um pouco menos que a metade ali, vão ser motivadores. Então, assim, o conceito científico não vai estar necessariamente no quadrinho. Ele vai motivar o estudante a correr atrás do conceito científico e entender melhor, enquanto os explicativos vão trazer esse conceito. Então, 54% dos quadrinhos motivadores são tiras e cartoons. Então, as tiras e cartoons são mais da metade desses motivadores. Só que eles são só 6% dos explicativos. Depois, quando eu vou falar só das tiras, a gente volta um pouco nisso. A gente vai ter uns casos limítrofes aqui, né? Algumas vezes vai ter questões de quadrinhos que vão explicar a história da ciência, mas eles vão fazer algumas ficcionalizações. Então, ele está explicando o conceito científico, ele está contando uma história real, mas, ao mesmo tempo, ele não necessariamente é factual o tempo todo, então você tem que correr atrás da informação factual. Então, assim, pode ser meio complicado você colocar eles, ou você falar que aquilo é explicador ou é motivador. Eu coloquei aqui baseado no que a maior parte da história fazia na hora de escolher onde eles iriam pegar. A gente vai ter aqui o cruzamento com a faixa etária, e aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque na hora que eu fui cruzar, por exemplo, eu peguei as faixas etárias: infantil, juvenil, adulto e geral. Geral é quando o autor do quadrinho não especifica. Eu sei que já está acabando o tempo, então eu prometo que só mais 5 minutos. Perfeito. Eu já olhei aqui, eu tô com meu reloginho para não esquecer. Mas é justamente isso que eu queria mostrar aqui, porque aqui que é o ponto. Você pega ali, ó, você pegar quadrinhos infantil, juvenil, adulto e geral, e você olhar as áreas de conhecimento e tal, eles não necessariamente vão te dizer muita coisa, embora a gente perceba que química e física, né? Eles vão ter, geralmente, poucos quadrinhos juvenis, vai estar focado em física e química aqui, nos juvenis, porque física e química, pelo menos aqui no Brasil, a gente só tem no ensino médio, então isso pesou bastante. Mas, deixando aqui um pouquinho de lado, vindo aqui nessa parte da estratégia motivadora, instigadora, explicativa, os quadrinhos infantis e os quadrinhos adultos tendem a ser mais explicativos. Porém, os quadrinhos juvenis, mais da metade deles são motivadores. 15 dos 26 que são explicitamente juvenis são. Quando você pega esses quadrinhos que não falam, não, a gente é para todas as idades, não vamos falar qual que é a nossa faixa etária, não, quem lê tá bom. Fica quase meio a meio, embora os motivadores tenham uma certa vantagem por causa das tiras, do número de tiras é muito grande, mas no caso aqui dos infantis, juvenis e adultos, a gente viu isso, porque a maioria dos autores no ensino médio acaba focando em tentar motivar os estudantes de ensino médio a aprender aquilo ali, né? Mas os quadrinhos infantis estão tentando ensinar coisas legais ali para criança, alguns fatos interessantes e coisas assim, ou ensinar certos comportamentos para elas. E os adultos, e aqui quando eu falo adulto, público universitário ou científico mesmo, boa parte são artigos, são realmente questões que estão ali fazendo uma comunicação, explicando uma certa coisa, né, um certo conceito, alguns quadrinhos humorísticos aqui. Mas, peraí, antes... Agora, uma coisa sobre todas as idades, eu vou voltar ali, eu só quero pegar aqui, das áreas do conhecimento, aqui. Eu quero pegar o cruzamento da faixa etária com as estratégias de linguagem. Quando você pega quadrinhos, por exemplo, infantis, dessa amostra que eu peguei, assim, 52 ali, assim, cadê? Estruturas representacionais conceituais, tá, linguagem científica. Quando a gente pega, isso aqui são todas as estruturas da linguagem científica e a distribuição deles, né, dentro dessas categorias, infantis, juvenis, adultos e geral. Quando você olha aqui, ó, os quadrinhos infantis, 58 deles tem pelo menos uma estrutura da linguagem científica. Aliás, 6 dos 7, né, 58 dos 61 quadrinhos desse grupo tem pelo menos uma. Dos infantis, 6 de 7, 15 de 16.
todos os adultos, todos os públicos gerais. Então, todos os quadrinhos tentaram trazer alguma coisa de ciência. Porém, só 2 dos 7 quadrinhos juvenis usaram todas as estratégias de linguagem científica que a gente analisou. 8 dos juvenis, quase todos os adultos, e também quase todos os gerais, esses de público geral, dentro desse grupo de quadrinhos até 30 páginas, mais ou menos. Quando você também olha em termos das porcentagens, no quadrinho infantil com maior porcentagem, né, em relação ao total de estruturas deles, das características de escrita científica, a média da porcentagem de estruturas científicas num quadrinho infantil era de 3%. Juvenil era 10%, adulto era 34%. A maior porcentagem de estruturas científicas na escrita de um quadrinho infantil foi 9%, de adulto foi 100%. E essas porcentagens são em relação ao número de quadros ou ao número de balões de fala, dependendo se eu estou olhando o verbal ou o visual. E no caso das estruturas, isso aqui no caso das estruturas escritas. No caso das estruturas visuais, os quadrinhos infantis tiveram uma média de 8%, assim, daquelas estruturas conceituais que eu estava falando, científicas. Os juvenis, 6%. Você chega nos adultos, a média foi 30%. No geral, a média foi 21%. Ou seja, na hora de construir essa comunicação, os autores, né, desses quadrinhos científicos, quando eles pensam no público que eles têm e na mensagem que eles querem passar, os quadrinhos infantis, juvenis e adultos, e esses que tentam abarcar todos os públicos, não são iguais. Eles vão ficando mais complicados, eles vão trazendo mais estruturas à medida que a idade esperada do leitor aumenta. Ou seja, quando a gente fala que isso aí é para todas as idades, não necessariamente. Um quadrinho que foi pensado nesse público universitário, foi publicado numa revista científica, não necessariamente está preocupado em ser compreensível para as crianças. Um quadrinho pensado em crianças não está pensando necessariamente em estimular intelectualmente ou em trazer uma complexidade, uma profundidade que um adulto vai requerer. E isso aparece não só na escrita, mas na imagem também. Então, não são só as palavras de um quadrinho adulto que são mais complexas. As imagens deles também têm mais coisas, tem mais essas estruturas conceituais, tem mais diagramas ali no meio, né? E com as funções pedagógicas também a gente vai ver tendências bem claras, os motivadores. Nenhum motivador que a gente viu tinha todas as estruturas da linguagem científica, mas boa parte dos explicativos, sim. Quando a gente vai olhar também em questões de média, né? Os motivadores eram os que menos tinham estruturas de linguagem científica, os explicativos são os que têm mais. Então, algumas outras características também a gente vai ver que vão aparecer em boa parte deles ali, sendo que a última coisa que eu queria pontuar antes de ir para as conclusões era a questão também dos níveis de realidade, que aquilo quando eu estava falando dos espectros de abstração e tal, é uma coisa que apareceu em vários quadrinhos, essa utilização daquele espectro de abstração para criar níveis de realidade. Isso aqui foi um caso extremo, né? A maioria dos quadrinhos não usa tantos assim, mas aqui você tem uma pintura realista para mostrar Lavoisier no mundo real, a pessoa real Lavoisier. Você tem um nível caricato, mas um pouquinho mais detalhado para falar dos personagens, para mostrar os personagens desse quadrinho. Aí você tem uma coisa caricata, mas mais realista, para colocar uma citação do Lavoisier. Não foi algo que ele literalmente disse, mas é uma citação real dele. E aqui você já tem um Lavoisier completamente caricato para mostrar uma situação absurda, que é ele voando com uma explosão. Você tem 4 níveis de realidade num quadrinho, e o que diferencia um do outro é quão mais ou menos abstrato cada um desses desenhos são. Isso vai acontecer em alguns outros também, né? Personagens geralmente biográficos costumam aparecer bem mais concretos do que personagens genéricos, assim, nos quadrinhos em que vão aparecer, nas coleções. E aqui a gente tem mais questões, que aí eu fui cruzando, né, todas aquelas características com vários grupos. A gente não precisa passar por todos eles aqui, em outro momento a gente podem ver com mais calma, mas o que eu queria terminar, assim, aqui são só algumas composições também vistas nos quadrinhos, né, de complexidade de estruturas conceituais. Então,
alguns quadrinhos tinham, sim, estruturas conceituais bem complexas, bem comparáveis, né, com imagens científicas que você vê nos livros ali. E aí a conclusão disso tudo aqui é que não preocupem em ficar lendo o que está aqui. Isso aqui é porque o pessoal pede para mandar a apresentação e para a pessoa ler mais tarde. Mas a ideia da conclusão é, apesar da propaganda, né, que quadrinhos servem para todas as idades, quadrinhos, eles são simples, são fáceis, etc., não sempre é bem assim. Tem um mundo, tem assim, um iceberg gigantesco ali abaixo da água, de toda a complexidade que um quadrinho que comunica ciência pode ter, linguística, visual, para que você possa ler aquele quadrinho, interpretar aquele quadrinho, tem muita informação que ele pode conter. Então, a gente precisa estudar isso melhor, tem muito que estudar dentro disso aí, quando a gente vai pensar nessas estruturas que são feitas para falar, para expor ideias, expor conceitos, e não só contar histórias, né? Então, assim, na área de educação e ciências, a gente está só começando, ainda tem muito que se discutir, tem muito que se levar para a sala de aula e ver o que realmente acontece na sala de aula quando a gente mexe em determinadas estruturas ali, aqui, mas a minha ideia realmente foi, então, assim, levantar um pouco esse pano que estava escondendo, assim, tanta complexidade e mostrar, assim, usando esses quadrinhos, né, na educação da ciência, como uma ferramenta comunicativa os podem oferecer muito para a gente poder, às vezes, até comunicar conceitos que as palavras têm dificuldade sozinhas, né? Então, que tem várias coisas. Gente, o meu trabalho, vocês viram, é muito grande, é muito difícil de eu resumir. Obrigada pela paciência, desculpa qualquer atraso. Muito obrigado, Adriana, muito interessante. Levantou muitas dúvidas, o pessoal certamente gostaria de fazer perguntas, mas eu não vou abrir para perguntas devido ao adiantado da hora, porque nós ainda temos uma outra programação para cumprir. Mas certamente estão todos aqui perguntando quando que a sua tese vai estar disponível para leitura, e depois você pode... eu mandei para a plataforma hoje, então eu imagino que vai levar um tempinho para ela ser processada, mas logo ela já vai estar aí, e aí a gente passa qualquer coisa, eu vou deixar meu e-mail no chat ali, e aí vocês me avisam que eu passo para todo mundo quando sair. Tá, muito obrigado, Adriana, parabéns pelo trabalho.